Sabe, ele é um irmão para mim. Eu quero chamar aqui o pastor Matheus Silva. Você pode celebrar Jesus pela vida dele? Amém? Isso, celebra Jesus. Ô Gleives, gente, não para, esse cara tá demais. Gleives, vamos deixar aquele ambientezinho, aquele ambiente, legal? Estenda suas mãos para cá, gente. Estenda suas mãos para cá. Estende suas mãos para cá. Isso. Deus, nós apresentamos a vida do pastor Matheus na sua presença, Pai. Nós louvamos, entregamos a nossa adoração, mas nós queremos ouvir, Senhor, a sua voz, Senhor, nessa noite, através da sua palavra. Senhor, como um vaso na mão do oleiro, Senhor, eu te peço, toma o Matheus agora, Pai. Senhor, e faz dele a sua vontade, Senhor. Faz nele o seu querer. Senhor, eu já vi ele ser muito usado por Deus, Senhor. Já vi ele ser muito usado na palavra, Pai. Mas Deus, nessa noite eu te peço uma porção dobrada, Senhor. E que o Senhor use o homem de Deus como o Senhor nunca usou nessa terra, Pai. Que se espalhe um avivamento sobre essa casa, sobre essa igreja, através do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir pela vida dele? Glória a Deus. Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A Senhor, gente. Quem está cansado aí, dá um glória. Quem está com fome, dá um aleluia. Você já deu um sorriso para quem vai pagar um lanche para você hoje? Sorri aí para alguém que Deus vai usar depois desse culto. Galera, como é bom estar aqui com vocês. É muito bom estar entre amigos. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 12. O verso de número 1. A minha gratidão, ela se expande primeiramente a Deus por estar aqui com vocês. Os abençoe aos pastores dessa casa. É muito bom ser o porta-voz do céu ao seu coração. Pastor César, o homem. Uma vez nós estivemos juntos ali no pré-Comadeg. Deus abençoe, cara, é muito bom estar com você. O Lucão, ele é modesto, né? O Lucão é muito modesto. A gente tem uma amizade desde quando a gente dirigia Corsa. O meu quebrava e a gente andava no dele. O dele quebrava e a gente andava no meu. Lembra o dia que eu fui ministrar? Só pra gente já entrar, eu fui ministrar uma vez e a gente foi no Corsa do Lucas, pastor John. Cadê a Laísa? Não está por aí, ela vai lembrar disso aqui. E a gente chegou no evento, tinha uma galera muito top no evento. E todo mundo de carrão e a gente estacionou o Corsa. Só que o Corsa do Lucas não entrava ré. E aí a gente tinha que sair para ir para outra ministração. E uma galera toda bonita nos seus carros. Aí eu falei, como a gente vai dar ré nesse carro, Lucas? Eu tive uma ideia. Nós dois encostamos no carro assim, ficou empurrando assim, até o Corsa sair. Ainda bem que a fase do Corsinha passou. Amém? O Lucas é um amigo a longa data. Ele, a Laisla, toda a casa dele. Eu estou com muitos amigos aqui hoje. E é sempre bom estar entre amigos, amém? Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Abraão, meu nego, como é bom estar com você. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Amém? Está me acompanhando o pastor John? Está me acompanhando o Di? Está sendo discipulado aí, está crente, viu? Estava trabalhando, veio direto. Está me acompanhando, meu obreiro, esse fala que é meu segurança. Só não tem tamanho, Deus te abençoe, Thales.
Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Silva, tenho 27 anos de idade. Sou casado com a mulher mais linda que existe na face da terra. Dá um glória a Deus aí, gente. Geralmente, quando eu falo isso, ninguém dá glória a Deus, é solteiro com inveja. Quantos solteiros nós temos aqui hoje? É encontro de casal, gente? Talvez tua bênção está aqui. Quantos solteiros nós temos aqui hoje? Dá um conselho para vocês: quando você se alegra com a vitória do seu irmão, sua vitória acelera. Vou repetir: sou casado com uma mulher maravilhosa. Tem uma galera que quer casar aí, viu? Vou fazer 10 anos de casado para a glória de Deus. Fruto do meu relacionamento é o meu bebê Pietro Emanuel, meu primogênito, coisa mais linda, a cara do pai, só falta um bigode. E recentemente eu descobri que eu vou ser pai mais uma vez. Vocês dão glória a Deus que não é vocês que vão comprar fralda, né? Tá vindo o Theo aí, e nós pastoreamos ali na comunidade Fonte, que fica bem ali na Ceilândia. É uma honra estar com vocês. Agora que nós nos conhecemos, me dá sua atenção aqui rapidinho. Eu preciso te introduzir, por mais que eu esteja meio worship, eu sou um pregador que nasci na Assembleia de Deus. Se eu começar a falar em línguas, correr aqui, tu vem comigo, amém? Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Toda carta de Paulo escreveu mais do que a metade do Novo Testamento. Ela tem um cunho de urgência, tanto doutrinário, quanto espiritual, quanto litúrgico. A cada palavra que Paulo escreve em qualquer carta, existe uma necessidade urgente de cada vírgula, de cada palavra e de cada acontecimento narrado não somente na vida do apóstolo, como acontecimentos narrados na igreja que o apóstolo estabeleceu quando estava no ápice do seu ministério e da sua vocação. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12, é muito fácil ficarmos com o verso de número 2, que fala que nós temos que não se conformar com o mundo e deixar que o Evangelho mude a nossa mentalidade para provar qualquer seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que antes de Paulo dar um grito para que uma geração que estava em Roma, no ápice de crises ministeriais envolvendo não só liderança, mas doutrina, como falsos apóstolos e falsos ministros, mas também uma falsa espiritualidade e tanta corrupção, antes de Paulo dar esse grito do verso 2, para que uma geração não se conformasse com o mundo, tem a urgência do grito do verso 1. Todas as vezes que você lê uma carta de Paulo ou qualquer outra epístola dos outros apóstolos, que você vê essa expressão, rogo-vos, ou um pedido, como Paulo está dizendo, suplico a vocês, é uma urgência que está acontecendo. E que urgência é essa que Paulo vai convidar o povo? A entregar o seu corpo. Entregar o seu quê? Vamos lá, me ajude a entregar o seu quê? Corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É só você olhar para o contexto histórico desse cenário, e você vai perceber que nessa época aqui, Roma era o ápice global de toda a visibilidade. Os romanos tinham toda a força bélica, porque isso constituía de um dos exércitos mais fortes do mundo. Os romanos também possuíam toda a cultura, e o centro cultural estava em Roma pelo ápice do que Roma ganhava como grandeza em território mundial. E os romanos também tinham um ápice de cultura, porque os gregos que viam a manifestação do império que Roma se tornava, eles iam até Roma e começavam a trazer as suas filosofias. Sim, a Grécia é o berço da filosofia, e a maioria dos filósofos iam até os areópagos romanos e começavam a gritar aquilo que eles aprenderam, ou aquilo que eles queriam ensinar, para que através de uma filosofia, uma mentalidade fosse instalada no povo. Essa mentalidade gerasse uma mudança de comportamento, e eles começassem a viver conforme aquilo que foi ensinado. Só que o grito de Paulo aqui está numa urgência tão grande, porque uma filosofia agora começa a ganhar espaço no meio dos romanos. E o nome dessa filosofia nesse cenário aqui é hedonismo. O que seria o hedonismo, pastor Mateus? O hedonismo é uma filosofia que foca o prazer. Na verdade, a base raiz do hedonismo é você nasceu para ter prazer. O que visa o hedonismo? A base do viver é em busca do prazer. E que tipo de prazer? Qualquer prazer que satisfaça a sua vontade, satisfaça a sua carne e satisfaça você.
Então alguém olha para alguém que pregava essa doutrina do hedonismo e diz: qual é o propósito da vida? Eles gritam: você nasceu para ter prazer. E o que eu faço com a minha vida? Tenha prazer. Qual tipo de prazer? Qualquer um. Evite a ética e a moral social, e aquilo que a sua carne almejar você alcançar, e alcançar, usufrua, tenha prazer. Então o propósito é nascer para ter prazer, é viver em busca dos prazeres, e morrer dizendo: eu vivi uma vida digna porque eu alcancei os meus prazeres. O problema é que nesse cenário aqui, onde essa cultura filosófica do hedonismo está sendo gritada para o povo dizendo: viva em busca dos seus prazeres, tinha um problema muito grande por causa da liturgia religiosa dos romanos. Os romanos vinham de uma cultura onde não existia apenas um Deus. Não tinha um monoteísmo, era um politeísmo, onde vários deuses representavam cada uma divindade. Se alguém está precisando que a terra dê fertilidade, o alimento cresça e a chuva desça, eles dobravam o joelho e rogavam uma deusa chamada Hera, e ela começava a fazer o crescimento nascer, e eles agradeciam a ela segundo a sua doutrina ou a sua religião. O sol vinha, eles agradeciam a Apolo, e cada um dos seus deuses tinha uma referência para aquilo que eles viviam. Só que entre esse misto de deuses, existia uma deusa por nome de Afrodite, que talvez por filmes ou estudar livro de história você já viu alguém comentar que ela era conhecida como deusa da beleza. Só que mais do que isso, ela também era conhecida como deusa da beleza e da orgia, junto com um deus chamado Dionísio, que era conhecido como deus da festa e o deus do vinho. Quando se misturava, o povo fazia o que queria, quando estava dizendo que estava cultuando essa divindade. O problema é que o templo de Afrodite ficava no norte de Roma, uma montanha muito íngreme, e com detalhe, Afrodite era uma das poucas deusas que não aceitava ter sacerdote homem. Eram apenas sacerdotisas, e 1000 sacerdotisas serviam a Afrodite. Por quê? Porque quando alguém devoto de Afrodite pegava uma oferenda para entregar a ela, subia essa montanha com a oferenda, e quando entregava no altar de Afrodite, o homem ou a mulher que ofertou ou fez esse sacrifício poderia escolher uma ou todas as sacerdotisas e ter relação sexual com elas. Então o culto de Afrodite funcionava mais ou menos assim: eu até vou, eu até entrego, mas eu quero prazer como resposta. O problema é que quando esse culto se mistura com a filosofia pregada naquele cenário do hedonismo, quem está ouvindo essa religião que Paulo, esse Cristo que Paulo prega, começa a ter choque na sua mentalidade. Porque lá fora eles ouviam alguém dizendo bem assim: vive do jeito que você quer, a vida é feita para ter prazer. E quando eles entravam para dentro e Paulo pregava, a mensagem de Paulo é: renuncie às suas vontades. Só que agora Paulo não está mais entre eles, e Paulo agora envia uma carta, porque a doutrina que estava sendo pregada e gritada lá fora começou a adentrar pelas portas das igrejas de Roma. E os romanos, agora que não estão tão firmados assim na doutrina, começou a levar uma vida como tanto faz. O importante é o meu coração, então eu venho, eu pulo, eu canto, mas lá fora eu vivo uma vida de prazer. O problema não é o que está lá fora, o problema é o que está lá fora começar a ditar como se vive do lado de dentro. E os cultos começaram a perder o sentido. O que era ambiente de renúncia, adoração e sacrifício se tornou um grupo de pessoas interesseiras procurando o seu próprio prazer. Vamos pregar sobre prosperidade. Prega como? Barganha. Não se fala de princípio. A prosperidade começou a ser mudada. Por quê? Porque na mentalidade de muitos, prosperidade tem a ver com dinheiro, mas prosperidade à luz da Bíblia tem a ver com plenitude de vida. Vamos pregar sobre renúncia. Renúncia não atrai um público. Vamos pregar sobre uma vida triunfante, onde nós vamos conquistar. Começou a adentrar para o lado de dentro, e quando está entrando para o lado de dentro, está faltando alguém para falar do lado de dentro. E aí começou a entrar. A irmãzinha que estava junto com o jovem já estava postando na bio do Instagram dela: cristã e feminista, estava entrando. O outro já estava postando que era cristão e do signo de Sagitário, estava entrando. Não tinha discipulado, eles até pulavam, mas depois do culto, madrugada, entrando em sites pornográficos, está entrando. Eu sou assembleiano e eu vou pregar, reclama com o Lucas que me chamou, está entrando. E não tem ninguém para falar, não tem ninguém para denunciar. Enquanto alguém gritou: a doutrina pregada é meu corpo, minhas regras. Paulo levanta e diz: seu corpo, suas regras lá fora. Aqui dentro é templo, morada e habitação do Espírito Santo. A regra não é tua. A graça
beber meu café. Vamos lá. Estão comigo ainda ou vocês só são emocionados por louvor? Bora! Está entrando. E quanto mais entra, ninguém se posiciona. Afinal, se tornou normal. O discurso não é sobre religião, é sobre Deus. O discurso é não, Deus é amor e nada mais do que isso. O discurso é não precisa renunciar. E agora começou essa doutrina a entrar. O grito de Paulo é uma urgência para uma igreja que era para ser santa, mas está se misturando tanto que não sabe mais a diferença de quem é crente e quem não é. Dá um sorriso aí para não ficar constrangedor, bora. Paulo começa escrevendo capítulo 12 com um grito de urgência. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. O que é que Paulo quer que o povo entenda? O que é culto. E o que é culto? Paulo diz, culto começa assim: apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não quer que os seus lábios apenas cante para Ele. Deus quer que o seu corpo seja instrumento de adoração. Você acha porque um judeu só ora se movimentando? Porque ele está dizendo, eu não adoro apenas com os meus lábios, mas o meu corpo é instrumento de adoração. O que Paulo quer que o povo entenda, me ajuda Jesus, eu estou sentindo Jesus aqui, aleluia, glória. Falei para o John, vou pegar meu terno azul. Escute isso aqui. Escute isso aqui. O que Paulo quer que o povo entenda, que culto, eu vou falar bem devagar isso aqui, para tu não fazer cara de bobão e falando, não entendi. Daqui a pouco tá pulando como se não fosse contigo. Culto não é performance de 3 horas dentro de 4 paredes. Culto é estilo de vida. Culto não é uma performance dentro de 4 paredes. Culto é estilo de vida. É por isso que algumas pessoas que entenderam o que é culto têm a mentalidade totalmente de quem não entendeu o que é culto. Porque para algumas pessoas o culto só começa quando essas portas se abrem e o som é ligado. Mas para outras o culto começou quando acordou de manhã e as misericórdias do Senhor foram renovadas. Era se arrumando para o trabalho e tendo culto, indo para a faculdade tendo culto, no trânsito tendo culto, almoçando tendo culto, fazendo a rotina tendo culto. E quando chega aqui só revela o que vivia lá fora. Eu não preciso que alguém bote a mão na minha cabeça e entregue uma profecia para falar que o culto é bom. Eu até admiro a fé da mulher do fluxo de sangue que precisou tocar para receber alguma coisa, mas eu admiro mais a fé do centurião. Não preciso tocar, basta uma palavra e eu já estou satisfeito com uma palavra. Aleluia. Dá um sorriso para alguém e diz, disfarça não, dá glória. A verdade é que desde o Antigo Testamento, Deus sempre quis trazer Israel para o que é culto. Deus sempre se preocupou com o culto, porque culto vem de cultivar. Culto é relacionamento. Culto vem da palavra cultivar. Quando Deus olha para Adão lá no jardim e manda ele cultivar, Deus está literalmente mandando ele fazer um culto no ambiente de trabalho dele. Todo dia no jardim tinha culto, porque Deus visitava e cultivava um relacionamento com Adão e Eva. Mas sabe o que é que o pecado faz? O pecado acaba com o culto e faz Adão e Eva se esconder. Desde então você vai ver que o culto estava corrompido. Mesmo na oferta de Caim e de Abel, o culto está corrompido. E você vai ver que Deus se movimenta tanto para trazer o povo de volta para o culto, que mesmo assim o povo não consegue entender. O povo ficou preso no Egito e ficava num acampamento de escravos chamado Gósen. Do outro lado ficava o povo do Egito. O povo clamou tanto, escuta isso aqui é muito sério. Vocês ainda estão comigo aqui? O povo clamou tanto que Deus precisou levantar Moisés. E o texto diz que Deus ouviu o clamor do povo e levantou Moisés. Deus não está levantando Moisés porque Moisés é bom. Deus está levantando Moisés porque tem um clamor de uma nação necessitada para Moisés ser uma voz. Porque eu preciso que a nossa geração de ministro entenda isso. Eu não estou falando aqui querendo ser o mais experiente, mas nós precisamos entender que nós somos uma voz para uma resposta de clamor de almas que estão gritando e dizendo, precisamos de liberdade.
Quando Moisés é levantado, passa 40 anos no palácio, o projeto de Joquebede de esconder o menino, adotado por uma princesa, não preciso ficar, você conhece a história. E aí ele assassina o egípcio, foge para o deserto, 40 anos no deserto, casa-se com a filha de Jetro, uma moça chamada Zípora, e lá ele vai ter um encontro com a sarça, se levanta para libertar o povo, e quando começa a libertação, você vai ver que Deus vai mexer com o Egito por causa do povo. Porque Deus não gosta que interrompam o culto, e Deus quer que o povo cultue. Quando você vê Moisés se apresentando diante de Faraó, ele diz bem assim: liberte o povo para que nós possamos fazer festa no deserto. Essa expressão festa no original é culto, porque só crente consegue passar no deserto e ainda fazer festa. É coisa nossa, doido, coisa nossa. Aí ele endurece o coração. Olha Deus, como Deus cuida quando ele quer culto. Terra dos escravos, Gósen. À beira do rio Nilo, o povo do Egito. Deus diz: vai libertar? Não, vou mexer com vocês. Deus começa a mexer com o Egito. Lá no meio do povo egípcio, as águas se tornaram sangue. No meio dos escravos, as águas ainda estão normal. No meio do povo egito, o povo começa a pegar piolho. Lá no meio dos escravos, ninguém está nem coçando a cabeça, olha só. Lá no meio do povo egípcio, os animais começaram a morrer. Lá no meio do povo escravo, os animais estão dando cria e crescendo. Lá no povo egípcio, começou a chover pedra e saraiva. Lá no meio dos escravos, não está caindo nada do céu. Lá no povo egípcio, as rãs começaram a invadir a cidade. Lá nos escravos, não apareceu nem um girino para incomodar o povo. Lá no meio do povo egípcio, os gafanhotos começaram a destruir toda a plantação. Lá no meio dos escravos, não apareceu um gafanhoto, nem um grilo para incomodar o povo enquanto dormia. Lá no meio do povo egípcio, o anjo da morte matou os primogênitos. Lá no meio dos escravos, o primeiro filho está dormindo e acordando meio-dia, porque Deus está cuidando dos escravos. Lá no povo egípcio, levanta Faraó e diz: vai embora com esse povo. Moisés só queria fazer o quê? Culto. Aí o texto diz que o povo sai caminhando. Aí Moisés: calma aí, não sai de qualquer jeito não. Nenhuma unha ficará para trás. Pega ouro e pega prata. Vocês chegaram aqui como peregrinos por causa da sua descendência. Chegaram como peregrinos, permaneceram como escravos, mas sairão honrados do ambiente que oprimiu vocês. Ouro e prata. O povo está saindo. Faraó persegue. Aí Deus diz: Faraó não aprendeu a lição. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz bem assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Os hebreus, os egípcios que hoje estão vendo, nunca mais verão. E o texto diz: outra vez. É Deus dizendo: existe prova que vem e se repete, mas essa Deus está arriscando, nunca mais. O anjo do Senhor que ia na frente voou para trás, começou a quebrar as rodas e os carros de Faraó. A coluna de nuvem virou noite para os egípcios e coluna de fogo para o povo de Israel. O povo do Egito está perseguindo e gritando: Deus trabalha por eles, Deus trabalha por eles, Deus trabalha por eles. Ah, irmão, isso aqui valia pelo menos um amém. Coisa boa é você caminhar com Jesus. O teu inimigo está tentando te parar e dizendo: eu sei que Deus trabalha por ele, eu sei que Deus trabalha por ele. Quando chegou à beira do mar, Moisés vai orar, Deus diz: ora não, marcha, não é para parar, é para continuar. Tocou a palma da mão na água, ergueu o cajado, e o texto diz: ventos orientais soprados da narina de Deus. Irmão, soprou da narina de Deus. Irmão, é impossível pela lógica, pela ciência, por tudo é impossível o mar se abrir. Deus está dizendo: Israel, que é impossível para vocês, eu resolvo assim, ó. Soprou, o mar se abriu, o povo passou sem molhar os pés. Sabe o que aconteceu do outro lado do mar vermelho? Dá um sorriso para alguém e diz: escuto. A irmã Miriam pegou o pandeiro, juntou as mulheres da congregação tudinho e começou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Está tendo culto, só que o problema não é o culto que acontece no momento, é o culto permanecer depois que o momento de euforia acaba. Porque cultuar depois que abrir mar é muito fácil, difícil é continuar cultuando quando não se vê mais nada acontecendo. 7 dias depois, Israel já tinha esquecido. 7 dias. Aí Deus vai olhar e vai falar: qual é o problema de Israel? Alguém diz: o problema é que lá no Egito eles adoravam. E adoravam porque eles eram escravos, se prostravam diante das estátuas dos deuses egípcios. Eles se prostravam diante de Anubis, Horus, entre outros. Por isso que quando Moisés subiu para o monte, o que é que o povo constrói? Um bezerro de ouro, porque estava acostumado a adorar ídolo, estátua. E é engraçado esse cenário, porque foi na ausência de Moisés que revelou o coração do povo. Porque o coração do liderado sempre é revelado na ausência da liderança.
Moisés subiu, o povo se corrompeu. O povo se corrompeu, Deus falou: Moisés, vou matar. Você consegue ver Deus falando assim? Parece um Deus tailandês, mas não é não. Moisés, vou matar. Desce agora. Quando Moisés desce, o povo está corrompido. Moisés quebra as tábuas da lei, não é de ira, porque o povo não tinha recebido a lei ainda. Se Moisés apresenta a lei para o povo, Deus matava o povo. Então a ignorância protegeu o povo, ele quebra para guardar o povo. Sabe qual é o problema do povo? Alguém diz: é porque não tem lugar para adorar. Deus diz: não é mais desculpa. Moisés constrói um tabernáculo aí no meio do povo. A expressão tabernacular é uma expressão bíblica, é Deus habitando no meio do povo. É Deus dizendo: qual é a desculpa para não cultuar? Eu vou habitar no meio de vocês mais uma vez. Constrói um tabernáculo. Divide ele em 3 níveis diferentes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Moisés construiu. Vão cultuar? Não. Por quê? Porque não tem utensílios para culto. Precisamos de alguma coisa dentro do tabernáculo. Deus diz: não é problema. Separei Bezalel e Aholiabe, enchi eles de sabedoria e conhecimento, e eles vão construir os utensílios da casa do Senhor. E o que o Senhor quer? Deus diz: vou ensinar para vocês. No átrio, irmão, isso aqui é bom. Eu só sei pregar a Bíblia, eu sou cria de assembleia, viu? Não vem aqui dizer que achar que eu vou falar que tu é o coração de Jesus, que eu não vou não. Olha só. No átrio, um altar feito de bronze. Por que esse altar precisa ser feito assim? Porque ele recebe o nome de altar do holocausto. Oferta de holocausto, segundo o livro de Levítico, era a única oferta que Deus não permitia tirar porção para o sacerdote nem para ninguém. Era Deus dizendo: essa oferta é minha, eu não divido, eu quero ela por completo. Deus já está ensinando o princípio de culto para o povo. Deus está dizendo: quando vocês saírem da sua tenda e adentrar no tabernáculo, ou entrega tudo, ou não precisa entregar nada. Eu não aceito nada pela metade. Porque a expressão oferta ou sacrifício no Pentateuco, no hebraico, é korban. A expressão korban significa aquilo que me aproxima de Deus. Deus está dizendo bem assim para o povo: quando vocês saírem da sua tenda e entregar tudo no meu altar, a minha presença se aproxima de vocês e vocês se aproximam de mim. É culto. E olha que a gente nem chegou no lugar santo. Deus está ensinando para o povo o quê? Cultuar. Do lado desse altar, Deus manda construir uma bacia onde o sacerdote se lavava, porque ele precisava se lavar para passar para o próximo nível. Mas pastor, todos que entravam dentro do tabernáculo tinham que se purificar, certo? Mas para entrar no lugar santo precisava de outra purificação. Por quê? Porque pela bacia ser feita de bronze, quando o sacerdote ia se lavar, a primeira face que ele olhava na água refletindo era a dele. Então depois de entregar o sacrifício, ele se lavava naquela água, e a sujeira ficava na água. E quando ele terminava de se lavar, ele olhava e ainda o reflexo dele estava. Porque Deus está dizendo: quer entrar para o nível mais profundo de relacionamento no culto? O primeiro pecador que você precisa reconhecer é você. Quer entrar para o nível mais profundo? A primeira alma que precisa ser lavada, que você precisa ver, é a sua. Se limpou, passa. Por quê? Porque lá no lugar santo eu quero uma mesa com 12 pães. Recebe o nome de mesa da preposição. Cada um dos pães simboliza uma das 12 tribos de Israel, e a mesa, Deus que sustenta as 12 tribos. Do lado da mesa, 7 candelabros de ouro, simboliza os 7 Espíritos de Deus. Do lado, um altar menor feito de ouro, altar do incensário. E Deus está dizendo: coloca um véu. Segundo os historiadores, e o Wisber firma essa tese, um véu que pesava quase 2 toneladas, que se colocasse 2 juntas de boi, 2 carroças de boi, uma em cada ponto, o véu não se rasgava. Você consegue entender isso? O véu era quase impossível de se rasgar. Mas um dia Jesus deu um grito: deixa pra lá, eu já te explico sobre esse véu. Já te explico sobre esse véu. Porque Deus manda construir um lugar santo dos santos, ou santíssimo lugar. Um baú feito de madeira de acácia. A pior madeira para ser trabalhada naquela época era madeira de acácia. Representa a natureza humana. Se tu soubesse como essa pessoa do teu lado é difícil, viu? Difícil de ser trabalhada. Mas Deus manda revestir de ouro por dentro e por fora. Representa uma natureza divina. É Deus dizendo: eu pego aquilo que é difícil, que ninguém quer, que ninguém trabalha, e a minha presença é completa por dentro e por fora. Dentro desse baú, 3 utensílios. Quantos utensílios? Se cansa não, vamos chegar lá. 3 utensílios. Primeiro utensílio: vara de Arão que floresceu, simboliza uma aliança sacerdotal e perpétua que Deus tem com o sacerdócio sobre a tribo de Levi. Segundo utensílio: segundo as tábuas da lei, simboliza que Deus é fiel para cumprir com a sua lei e velar pela sua palavra. Terceiro utensílio: um pote de maná, simboliza a provisão de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. Em cima desse baú, Deus manda colocar uma tampa que recebe o nome de propiciatório. 2 querubins, um de frente com o outro, com as asas abertas.
Ambos olham para baixo, e uma vez por ano o sumo sacerdote pegava um sangue de um cordeiro puro, imaculado, separado, e espiava em cima daquela tampa no meio, para que houvesse remissão dos pecados. Você está entendendo até aqui? Esse baú ou essa arca significava a presença de Deus, ou a arca da aliança. É Deus dizendo: enquanto essa arca estiver com vocês, a minha presença está com vocês. Mas só tinha acesso à presença nesse nível sacerdote. Eu não sei como é que eu explico, eu sou filho de baiana com cearense. Eu vou falando assim rápido, parecendo repente, mas é normal, viu? Mas olha para cá. Você vai ver que depois da morte de Moisés vem Josué. Josué é um bom líder, mas Josué morreu, o povo se corrompe. Vem o período dos juízes, quase 300 anos, e o povo ainda não sabe o que é cultuar. Deus levanta Eude, Otiniel, Jair, Sangatolá, Débora, Baraque, Gideão, Jefité, Sansão, Eli, e o povo ainda não sabe o que é cultuar. Final do capítulo 21 de Juízes, você vai ver que o texto diz bem assim: e o povo andava segundo o seu coração, porque não tinha um rei. Aí Deus diz: o problema não era a estrutura, o problema é que o povo não quer cultuar. Quer um rei, vou dar um rei para eles. Deus levanta Saul, Saul se corrompe o culto, não ouve Deus, não ouve profeta, não ouve liderança, vive do jeito que quer. Deus diz: vou levantar um segundo o meu coração. Vem Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Pense um cabra arretado, matou urso, matou leão, matou Golias, matou Isbibenob, outro gigante da família de Golias, e foi matando todo mundo. O homem mais sanguinário da Bíblia disse: eita, como eu posso estar dormindo e a arca não tem onde repousar? Vou construir um culto, um templo para a gente cultuar. Deus disse: tu não, Davi, tu tanto de gente que tu matou, tem muito sangue na tua mão, mas a tua descendência continua. Vem Salomão. Salomão é próspero, é rico, porque Davi matou todos os inimigos de Israel. Salomão constrói um templo, começa a edificar o templo. De repente Deus visita Salomão, e a Bíblia diz que quando o culto vai começar no templo, não dá tempo para a gente falar dos detalhes do templo, a nuvem do Senhor desceu dentro daquele ambiente, de modo que ninguém conseguiu ficar de pé. Não, irmão, eu preciso explicar isso aqui. Essa nuvem lá no deserto, Shekinah de Deus, fazia o que? Direcionava. Deus dizia: quando a nuvem se moveu, o acampamento se levanta e o povo segue. A nuvem avança, o povo avança. O povo no deserto andava olhando para o alto e tinha direcionamento. A nuvem no deserto ia para frente e o povo seguia. Só que na inauguração do templo, a nuvem não vai para frente, a nuvem vem para baixo. Vamos lá. Eu sei. Vamos lá, vai dar certo. Quando o culto começou, a nuvem foi descendo. Quando a nuvem desceu, a Bíblia diz que o primeiro a cair pela glória de Deus foi Salomão. O segundo, os sacerdotes. Os terceiros, a tribo de Levi. E por último, todo o povo. Eu vou te explicar isso aqui. Dá um sorriso para alguém e diz: se doer, tu disfarça. Só isso, porque eu preciso explicar isso aqui. A nuvem desce, começa por Salomão, sacerdote, levita e o povo. Até para a glória se manifestar existe hierarquia. Se a liderança não for a primeira tocada pela glória, não queira que o povo seja tocado também. A nuvem desceu, ninguém conseguia levantar, a glória tomou conta do ambiente. O problema não é quando o culto acontece, a euforia está tomando conta. O problema é quando o culto acaba. Deus disse: Salomão, a partir de hoje, minha oração, meus ouvidos estarão atentos para toda oração que levantar nesse lugar. Deus está dizendo: eu estou com vocês, vou caminhar com vocês. Só que o problema é que depois que o culto acaba, Salomão se corrompe. Se corrompeu tanto que terminou o seu império quase louco pela sua quantidade de mulheres e altares a Deus pagão que ele ergueu. O culto mais uma vez se corrompeu. Aí as tribos se dividem, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E você vai ver que o reinado de Roboão e Jeroboão é uma guerra que Deus está olhando e está dizendo bem assim: esse povo ainda não entendeu o que é cultuar. Início do livro de Isaías, você vai ver que várias vezes o profeta reclama sobre culto. Ezequiel está no cativeiro e Deus vai mostrar que o culto está corrompido. Todos os profetas falam sobre o culto que não está acontecendo. E qual é o problema? O problema não é estrutura, porque o povo tem estrutura. O problema não é liturgia, porque Deus deu liturgia. O problema não é profeta, porque Deus levantou profetas. O problema não é liderança, Deus levantou liderança. Qual é o problema? O coração do povo que ainda não entendeu. O povo até gosta da resposta, o povo até gosta do movimento, o povo só não gosta do compromisso. Mas o povo está junto, eles gostam da resposta, do movimento. Compromisso não. Se for para fazer conferência, me chama. Para orar, me deixa de lado. Se for para trabalhar, me chama. Se for para trabalhar, não me chama não. Mas se for para fazer show, me coloca na lista. Deus está olhando aquilo e diz: a partir de agora,
vou me calar. 400 anos de silêncio, ele diz: eu mesmo vou descer para ensinar o que é culto. O silêncio de Deus é quebrado quando um sacerdote chamado Zacarias, que exercia o ofício sacerdotal no turno de Abias, era casado com uma irmã chamada Isabel, que não podia ter filho. A fumaça toma conta do templo. Um anjo por nome de Gabriel visita Zacarias e diz: a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel dará luz a um filho. Vem João Batista, e João Batista se levanta e alguém diz: é tu o Messias que temos que esperar? João Batista disse: sou nada, eu sou apenas uma voz que clama, mas eu estou preparando o caminho, porque o que vem depois de mim é muito maior do que eu. Não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés. Quando João Batista está pregando, o culto começa com sacrifício. Sacrifício serve para remissão de pecado. Então João Batista está num culto tranquilo, quando de repente ele diz: o sacrifício chegou. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem até João Batista, olha o culto que Jesus participa. Até então era João Batista batizando e dizendo: se arrependa. Mas quando Jesus desce nas águas, o céu se abre, o Espírito desce, e o Pai está dizendo: meu filho está no culto, meu filho está no culto, meu filho está no culto. Vocês estão comigo aqui? Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia e abraça ela. Escute isso aqui. Primeira pregação de Jesus não foi no barco de Pedro. Não. Primeira pregação de Jesus foi em uma sinagoga lá na cidade de Nazaré. Ele entra para pregar, abre o pergaminho do profeta messiânico e lê um texto bem assim, ó: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Cristo, o significado, ungido de Deus. Porque Ele me ungiu para libertar os cativos, dar visão aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Alguém diz: aplica, pregador. Ele diz: aplico. Sentou na cadeira messiânica e gritou: hoje se cumpriu essa profecia. Ó, o povo, quando viu, falar: esse daí não é filho do carpinteiro aqui da cidade de Nazaré e nós o conhecemos? Porque quem não carrega o que você carrega sempre vai querer menosprezar aquilo que você faz. Quem não faz o que você faz sempre vai achar uma desculpa. Isso é conversa de gente frustrada. Canta desse jeito para se mostrar, prega desse jeito para se mostrar. Não, é a sua frustração. Era para você estar fazendo. Já que não quer, Deus levantou alguém que faz. Jesus diz: não me quer aqui, vou sair. Quando Jesus está saindo, Jesus diz: vou ensinar um modelo de culto para eles. Qual é o modelo? Até então fariseus, escribas, saduceus estão acostumados a cultuar dentro de sinagoga e no templo. Vou mostrar que onde eu estou tem culto. Na praia, no deserto, na cidade, na aldeia. Onde eu estou tem culto. Aonde o Senhor está tem culto, sim. Então me mostra onde o Senhor está tem culto. Eu vou mostrar. Estava tendo um velório na cidade de Naim. Jesus entrou lá, ressuscitou o filho e começou o culto. Estava tendo funeral na casa de Jairo. Jesus entrou lá, ressuscitou a menina e começou o culto. Já estava todo mundo chorando com a morte de Lázaro. Jesus tirou a pedra e gritou: vem pra fora, porque está tendo culto. Está tendo culto, está tendo culto. Jesus está dizendo: vou ensinar um modelo de culto para vocês. Porque tem gente que está acostumada a cultuar na estrutura. Vamos além da estrutura. O Senhor cultua só em funeral? Não. Eu cultuo em tempestade também. O vento e a onda levantando e Jesus fazendo culto em cima das águas. O vento e a onda se levantando e Jesus dizendo: aquieta! Culto. O modelo é acostumar a cultuar na estrutura. Mas Jesus está trazendo um novo modelo fora dela. Jesus vai na praia, tem culto. No deserto tem culto. Jesus passa, tem culto. Mas Jesus está dizendo: o melhor culto ainda vai acontecer.
Aonde? No Gólgota, o Monte da Caveira. Ali vai ter um culto bom. Alguém diz, como vai ser esse culto? Jesus diz, vamos começar o backstage do culto. E como começa? Lá no Getsemane, Jesus sendo angustiado, pedindo para alguém orar por ele, e todo mundo está dormindo. Olha o backstage do culto no Calvário. Jesus vai ser traído por Judas, mas o culto vai acontecer. Jesus vai ser preso pelos romanos, mas o culto vai acontecer. Jesus vai ser julgado por Anás e Caifás, mas o culto vai acontecer. Jesus é negado por Pedro, mas o culto vai acontecer. Pilatos condena Jesus a 40 chibatadas menos uma, com chicote por nome de Azorrague, feito de 12 tiras de couro, com pedaços de ossos e dentes de carneiro afiado na sua ponta. Abriram mais de 460 cortes no corpo de Jesus, mas o culto vai acontecer. Botaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, mas o culto vai acontecer. Foi rejeitado pelos homens na fortaleza de Antônia quando preferiram Barrabás, mas o culto vai acontecer. Condenado à crucificação, mas o culto vai acontecer. Botaram um patíbulo nas suas costas, parte horizontal da cruz, mas o culto vai acontecer. Caminhou pela via dolorosa, mas o culto vai acontecer. Levantado entre dois ladrões, mas o culto vai acontecer. Ele começou a ser escárnio, mas o culto vai acontecer. De repente ele pegou a palavra, e a mensagem dele não foi longa, foi só uma palavra, e o melhor culto aconteceu. De repente lá em cima ele gritou: está consumado! E o melhor culto começou. Alguém veio para cultuar. Dá um salto dessa cadeira, faz barulho, o culto é dele. Consegue dar um sorriso para alguém e falar: coloca o cinto de segurança que a mensagem ainda não acabou. Eu estou sentindo meu Deus aqui. Essa é uma verdade, ele está no culto. Poderia faltar Mateus Silva, se ele tivesse o culto aconteceria. Poderia faltar o pastor César, mas se ele tivesse o culto aconteceria. Poderia faltar Lucas Christoph, mas se ele tivesse o culto aconteceria. Poderia faltar estrutura, lugar, mas se ele tivesse culto. O grito dele, se quiser sentar, senta, se conseguir. Foi tão bom que o véu do templo, alguém lembra do véu? Só passava do véu para lá sumo sacerdote, pesando quase 2 toneladas, impossível de ser rasgado. Mas quando ele gritou: está consumado, o véu que era impossível, o acesso que ninguém tinha, o ambiente que ninguém pisava, começou a se abrir de cima para baixo. Que ninguém tinha começou a se abrir de cima, porque primeiro era impossível do homem rasgar o véu, mas se rasga de baixo para cima, alguém ia dizer: foi o sacerdote. Porque ele rasga de cima para baixo? Porque tudo que acontece de baixo para cima o homem pode fazer, mas tudo que acontece de cima para baixo, eu vou repetir: tudo que acontece de baixo para cima é o homem, mas tudo que acontece de cima para baixo é com ele. De baixo para cima, Josué dá as voltas ao redor da muralha de Jericó. De cima para baixo, Deus bota a muralha para cair no chão. De baixo para cima, Davi lança uma pedra em Golias. De cima para baixo, Deus bota Golias para cair no chão. De baixo para cima, Eliseu vê Elias sendo levado. De cima para baixo, a túnica de Elias desce sobre Eliseu. De baixo para cima, o povo está orando em Atos 2. De cima para baixo, o Espírito Santo desce em Atos 2. Enquanto a igreja levanta glória de baixo para cima, existe outra glória
se rasga. É Deus dizendo para o povo: entra. Você não vai precisar de intermediário para provar disso aqui. Não vai precisar correr atrás de profetada para provar isso aqui. Não vai precisar que alguém fique insistindo para provar isso aqui. É só entrar. Está aberto. É só vir. O culto precisa acontecer. Mas o que era para entrar de fora era o povo, não o mundo. Porque quando o povo entende o que é culto, a nação é abalada por esse povo. Diante de Félix, Paulo era considerado como aqueles que atormentavam a terra. Diante de Acabe e Jezabel, Elias era conhecido como perturbador de Israel. Agora a nossa geração virou amiguinho do que o mundo prega de uma forma sutil. Goste ou não, sou pregador raiz, vim trazer Bíblia. A prática da homossexualidade ainda é pecado diante de Deus. Sexo antes do casamento ainda é pecado diante de Deus. Fornicação e adultério ainda é pecado diante de Deus. Vai abrir a boca para dar glória ou vai disfarçar que Jesus não está falando? Eu vim aqui ser profeta para dizer: pecado ainda é pecado, pode mudar a geração, mas a verdade não muda, não muda, não muda, não muda. Dá um sorriso para alguém e diz: vai entrar no culto ou vai ficar fazendo cara de bobo? Diga isso para alguém: vai entrar no culto ou vai ficar disfarçando? Ninguém mandou trazer um pregador pentecostal vir aqui para dar lugar. O véu já está rasgado. Vai passar para dentro ou vai ficar criticando? Vai passar para dentro ou vai ficar parado? Vai passar dentro. E então Paulo diz para o povo: sabe o que é culto? Não é a música que você canta, não é a palavra que você prega, mas é a vida que você leva depois de cantar e pregar. Sabe o que é culto? É seu corpo glorificando a Cristo onde é que você passa. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, já não faço a minha vontade, já não falo o que eu quero, já não entro onde eu quero. Por quê? Porque a minha vida eu já não vivo mais, Cristo vive. Porque quando eu entendo o verso 1, culto, eu vivo o verso 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pelo vosso entendimento, para que possais provar qualquer seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estava ministrando, já vou encerrar. Estou sentindo muito o cheiro do meu amado aqui. Estava ministrando em uma convenção de jovens no estado da Bahia. Juntamente comigo ministrou uma amiga minha, missionária Cárita do Espírito Santo. Em um dia nós estávamos sentados com todos os jovens. Começou uma ministração light, sem muita coisa, só voz e a galera cantando. De repente ela levantou e liberou uma palavra.
E ela falou: amigo, você consegue ver isso? Eu não conseguia ver nada, eu estava só chorando. E ela disse bem assim: está chegando um tempo, e esse tempo é para hoje e para agora, onde os aeroportos terão pessoas embarcando e desembarcando de missionários falando em línguas estranhas. As faculdades começarão a ser invadidas por jovens cheios da autoridade do Espírito Santo. E não estou dizendo que é errado, eu estou me formando em psicologia, não é errado. Vai lá, se forma, seja luz onde não tem luz. Ela disse: as praças serão cheias de jovens apaixonados por Jesus. De repente eu dobrei meu joelho em uma madrugada e falei: a conta não bate, Deus. Por que a conta não bate? Os dados da OMS dizem que o Brasil é um país cristão com mais de 80% da sua população cristã. Mas segundo pesquisas, mostra que quase 70% da igreja tem problema com pornografia. Os dados não batem. Se cada ano que passa o número de divórcio aumenta dentro da igreja, os dados não batem. Se cada vez está mais raro ver jovens falando em línguas e acreditando nos dons, os dados não batem. De repente eu falei: que avivamento é esse, Senhor, que não tem lógica para acontecer? Ele disse: quem disse que eu preciso de lógica? Você esqueceu de Atos 2 de repente. De repente. De repente. O que estava tendo? Culto. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa. Todos os que estavam assentados foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, o qual repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os teus desejos são por mim, são por mim. Meus olhos para além dos montes. Você ainda está no culto? Vamos. Eu sei, de lá vem. E ele vem saltando, ele vem saltando os montes, os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando os montes, sobre os montes. E das tuas promessas me moldaste. Levante as suas mãos. Meu ser desfeito. Levante as suas mãos e declare isso. Seu amor me envolve, não há medo em seu amor capturou. Rios transbordam desse altar sobre a nave da igreja. Águas com barulhos de trovões saem desse altar sobre a nave da igreja. De tuas promessas. E se o diabo gritou os teus pecados durante toda essa reunião,
Eu grito as misericórdias do Senhor para você. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Você já entra, Lucão. Mas eu preciso liberar isso aqui. O que eu vou dizer aqui, quando eu terminar de falar, você que entende que precisa de um avivamento novo, um renovo, do jeito que está não dá, você vai correr para esse altar aqui e se jogar nele. Nem precisa eu terminar de falar. A pergunta é: cadê aquela moça que queria ganhar o mundo inteiro para Jesus? O que aconteceu com ela? Aquele rapaz que queria ganhar o mundo inteiro para Jesus, o que aconteceu com ele? A palavra está sendo pregada e a rede foi lançada. Eu vou te esperar no altar, mas escuta isso aqui. Eu estou te esperando, pode vir. Porque eu amo estudar história. E é maravilhoso ler sobre David Brainerd. David Brainerd morreu orando, pregou para os índios e morreu com 28 anos. O seu legado é o arauto dos caras vermelhas. Quando acharam o seu diário, as suas últimas palavras eram: Deus, me perdoa porque eu orei apenas 10 horas no meu dia. Eu amo ler sobre Jerônimo Savonarola, que orou 8 horas por dia e o seu rosto brilhava. Quando abriram a porta do seu quarto, pensaram que ele estava morto de tanto que ele orava. E de mão levantada ele entoava o cântico de Abacuque, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faça conhecida. Eu amo ler sobre Charles Finney, o evangelista do avivamento, ganhou quase 1 milhão de almas. Eu amo ler sobre John Wesley, eu amo ler sobre Jonathan Edwards. Mas os meus netos lerão uma história de um avivamento que aconteceu em Brasília, e eu não assisti, eu participei. Alguém acredita? É pra você. Se joga no altar. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Ouvir o barulho dessas águas que jorra desse altar e se espalha pelas ruas dessa cidade. Alguém pode ser tocado por essas águas? Dá um brado de vitória. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, tem mais, ainda tem mais, vamos! Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Levante suas mãos e diga: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar